Infância e adolescência. Fase de descobertas, aprendizado e muita curiosidade. Fase gostosa, mas também preocupante para os pais, que enfrentam a difícil tarefa de educar. Mãe aos 19 anos, Jamile decidiu criar o agitado Ian sem nenhuma palmada. A gente passa a ver o outro lado quando se torna mãe, que a gente vê que não é fácil, a gente não bater na criança, a gente não tá ali pronta, falar, você vai apanhar, você vai perder aquilo, é mais fácil, você vai ficar sem você ir pra rua, vai ficar sem na sua avó. Mostrar pra ele que ele vai perder alguma coisa com aquela malcriação. Pra minha mãe, eu ainda não dei nenhum tapinha no Ian e pretendo não dar, nunca, né? Para levantar uma reflexão sobre o tema e apoiar os pais, foi criada a rede Não Bata, Eduque. A ideia é discutir com a sociedade brasileira a questão do uso da violência, da aceitação e banalização do uso da violência para educar. Não maus tratos, né? Porque maus tratos já estava tipificado no estatuto e ele não era mais tão aceito assim pela sociedade. Mas o tapa, o que eles chamam de palmada pedagógica, né? Que os estudos e a gente acredita que, como a violência é uma questão aprendida, você aprende, vira uma forma de se comunicar, ela deve ser evitada. E quando você bate numa criança, você ensina a criança a bater. Filho, para com essa bola e vai lavar a mão pra gente almoçar. Quantas vezes eu já falei pra você não ficar jogando bola na sala? Quantas vezes eu vou ter que repetir? Desculpa, mãe. Bom, filho, eu te desculpo, mas pensa bem, onde é o lugar de jogar bola? Educar sem bater dá certo. Uma das formas que a rede encontrou para passar sua mensagem foi trabalhar pela aprovação da Lei 13.010. A Lei Menino Bernardo, ela muda duas leis no Brasil. Uma, ela acrescenta 3 artigos no Estatuto da Criança e do Adolescente e uma na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela traz o conceito do que é violência física e psicológica, porque foram as duas tipificações de violências que mais apareciam nos ambientes de cuidado e proteção. E ela diz que toda criança e adolescente ela tem o direito de ser educada, cuidada e vigiada, né, sem o uso de violência física e psicológica. A Lei Menino Bernardo não propõe nenhuma retirada da criança, né, de dentro de casa, né, nenhum pai, tem uns mitos dizendo que os pais vão ser presos, isso não está escrito em lugar nenhum da lei. Pensando nessa questão e em toda a sua complexidade, a rede publicou um livro sobre as rodas de diálogo para sensibilizar mães, pais, cuidadores e outras pessoas que trabalham com crianças e adolescentes. A gente vai até a comunidade, a gente vai até o público, a gente vai onde a população está para conversar sobre isso. Só que a gente tem um diferencial, e é nesse diferencial que eu surjo. É nesse diferencial que a Vitória, que o Luiz, que os meus outros colegas surgem também, que é da participação e do protagonismo não, mas da participação real da criança e do adolescente. A roda é um espaço de confiança, onde os julgamentos não são permitidos. Dentro dela são feitas várias atividades, de acordo com o tipo de público. A gente faz dinâmica, a gente faz esquete, aí faz com que eles entrem dentro da esquete, que eles vivam isso, para que eles se apropriem do tema e comecem a falar. Aquela garota chata da Tamires que fala as sequelas que a violência dá. Eu não tô nem aí pra mico. Eu quero saber da minha filha que não me obedece, não me respeita. A garota, eu sou teu pai, tu me respeita. Jamile participou da criação das rodas quando tinha 13 anos e conta um pouco do que aprendeu. Vejo que a mãe falou que ela molhava a toalha, enrolava e tacava, porque não deixava marca. Ou que só aquela palmadinha de leve não ia fazer mal nenhum à criança. Mas elas nunca pararam para ouvir o que a criança sentia. E quando a gente começou a levar, eles passaram a ter uma outra visão. Quando uma criança vai lá e fala que aquela palmada, ela se sente violada e tudo mais. Os participantes da rede dizem que a cultura da violência está enraizada e que a violência psicológica costuma ser ignorada, mesmo sendo muito comum e uma das mais danosas. Todas essas rodas que a gente faz, as pessoas elas nunca entendem que elas fizeram a violência. Então elas banalizam, riem, falam que foi legal. O pior pra mim é rir.
Porque a gente está falando de algo que é sério, real, e que eles falam que é doloroso, mas eles riem. Porque já está tão naturalizado que aquilo lá não era violência, que era uma forma deles serem educados, que eles não compreendem. Aí teve uma pessoa que falou assim, mas eu boto medo nas minhas filhas. Isso é uma violência? Eu não acho que é uma violência. E aí, ao longo da roda, eu não fui, tipo assim, a gente não vai atacando a pessoa, não, porque é esse, porque não é o nosso propósito. A gente conversou sobre violência, o que era, como era a visão, usou os artifícios, né, dos panfletos, das pesquisas, dos dados, e aí no final ela falou, cara, eu acho que eu faço violência. Se uma pessoa que eles amam, né, que cuida deles, diz para eles que eles são burros, que eles não vão dar em nada, eles passam de fato a acreditar nisso. Então a palavra, isso é bastante interessante para quem está cuidando, está no papel de pai, mãe, cuidador, entender. A palavra deles tem muita força para as crianças. Muitas vezes, os pais desejam educar o filho de outra maneira, mas não sabem como. Tem rodas que a pessoa, por favor, eu não quero bater no meu filho. Toda vez que eu bato, eu fico tão mal, mas eu não sei fazer de outra forma. Tem outra forma de fazer? Uma das coisas mais simples para se estabelecer, começar a estabelecer limites, que também é um processo de aprendizado para a criança, é a rotina. E depois também trabalhar juntos, ouvir, né, estabelecer as regras juntos com as crianças. Porque quando você estabelece junto, você se compromete. E se comprometendo, né, você faz mais sentido. Uma das coisas que a gente vê muito assim, de sucesso para as pessoas que conseguiram romper isso é uma aproximação e o fortalecimento do vínculo entre o adulto e a criança. Desde novinho, eu converso com ele, eu leio historinhas. Ele tem até o ECA dele separado, que ele fica lá vendo as imagenzinhas, que eu consegui um exemplar para ele. Eu mostro, eu já ensinei a ele que ele tem o dever de guardar os brinquedos dele. Mesmo com o maninho, ele sabe retirar, então ele sabe guardar. Eu ensinei, tanto que ele brinca e guarda os brinquedos no cantinho. Ele já escolhe a roupa que ele quer. Porque a gente vai vendo, e quando ele vai dar aquela birra, ele perde alguma coisa. Ele deixa de ir na avó dele, que ele, quando não vê, ele chora. Que é o amor dele à avó. Que ele deixa de ir, que ele não ganha pipa. Coloca a criança no cantinho onde ela possa ficar distraída. Se afasta um pouquinho, respira fundo. Se coloque no lugar da criança, porque elas não sabem o que estão fazendo e é bem de como mãe deve ensinar. É importante respeitar o desenvolvimento de cada faixa etária. Não adianta botar em cantinho de pensamento com a criança com menos de 3 anos, porque ela não tem nem o aparato, né, neurológico para pensar como nós adultos pensamos. Vitória acredita que a expectativa dos pais em relação aos filhos pode promover a violência. O pai, ele cria toda uma vida para aquela criança. E aí ele não entende que aquela criança, uma hora vai crescer, ela vai precisar criar as próprias identidades e as coisas que ela quer. E se você não supre a necessidade que é dele, que ele planejou para você, aí ele vai começar a querer te violentar, vai querer começar... Mas não porque ele quer te violentar, porque ele quer o seu bem, porque a maioria quer o bem. Só que eles não entendem que é dessa forma de querer o bem, essa forma, né, deles querer o bem, que maltratam, que machucam a gente, porque às vezes as palavras que eles usam machucam muito, demais, por querer o nosso bem. Não entende que a gente é outra pessoa, a gente veio dele, mas a gente é outra pessoa, que a gente precisa, às vezes, construir a nossa própria identidade. E que os pais tendem a repetir a forma como aprenderam. Eu sou advogada porque se não fosse as porradas ou a panelada que minha mãe me deu, eu não era advogada. Se não fosse o tapa na cara que minha mãe me deu, eu não ia ser a mulher que eu sou hoje. Não, talvez você poderia ser uma pessoa muito melhor. O objetivo da rede é um só: ter uma sociedade mais pacífica. A gente apresenta como conversar com a criança, fazer um acordo com a criança, tirar alguma coisa que ela goste. Assim, a gente tenta explicar para o responsável que bater nunca vai ser a melhor forma, não existe palmada do bem. Márcia lembra que todos devem ser responsáveis pela criação. Se tem a figura do pai e da mãe em casa, os dois são responsáveis por educar. A gente tem uma coisa muito forte ainda na sociedade brasileira, que a mulher é a educadora, a mulher é a cuidadora. E a gente tem que romper com isso, porque isso traz muito estresse para a mãe, né, para a mulher, e acaba, né, favorecendo que ela use da violência, não importa quem viva dentro da casa, né, porque às vezes você vive com o avô, com a avó, com os tios, né, com mais pessoas. Todos fazem parte do processo educativo. Rebeca sonha alto, pensando no resultado das rodas e capacitações que fazem em todo o país. A
Aí a gente vai, faz formação com eles, e eles fazem formação mais com dois, e vai espalhando isso pelo Brasil até pra fora. Porque a gente quer conscientizar até o mundo todo que bater não é a melhor forma de educar. Tu não se sente amada, não?